Ai, que saco esse Twitter que todo dia inventa um gênero novo. Credo, não aguento mais. Espera, o quê? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre um assunto que eu queria falar há muito tempo aqui no Transmissão, mas estava acontecendo tanta coisa, né, que aí eu acabava, enfim, tendo que fazer vídeos sobre coisas que estavam mais quentes e tudo mais. E esse vídeo foi ficando mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, mas enfim, chegou aqui o momento de nós falarmos sobre gêneros não binários em outras culturas aqui no nosso mundo, culturas antigas no nosso mundo, né? Algo muito antes de o Twitter sequer pensar em existir. Até porque o Twitter em si nunca nem pensou em existir, né? Porque ele é só uma plataforma criada por seres humanos. Mas vocês entenderam. E eu vou falar aqui pra vocês de 5 culturas distintas que têm a não binariedade ali. Errei o dedo, mas enfim, que tem a não binariedade ali dentro dos gêneros reconhecidos nessas culturas. Eu tô falando de coisa antiga, tá, gente? Tô falando de coisas assim, muito antes do cristianismo sequer existir. Mais na frente eu entro mais no mérito do cristianismo nessa história toda. Mas enfim, vamos aqui começar falando da Indonésia. Na Indonésia, a gente tem uma tribo específica de povos nativos que são chamados de bugis. E os bugis, eles têm 5 gêneros reconhecidos. Isso parece familiar? É porque é familiar mesmo. E eu vou dizer aqui pra vocês quais são esses gêneros. Eu tive que anotar aqui porque são nomes, né, um pouquinho mais difíceis. E eu mexi rápido pra vocês não conseguirem ver o quanto que a minha letra é feia. Apesar de que eu acho que vocês já viram em outros momentos. Mas enfim, começando aqui com os gêneros que os bugis têm. O primeiro deles seria o gênero Makurai. E eu vou até conferir aqui pra ver se eu falo isso certo. Eu acho que sim. Makurai. Que seria o gênero de uma pessoa que ela nasceu com uma vagina e ela se reconhece naquela sociedade como uma mulher. Quer dizer, ela exerce os papéis femininos dentro daquela tribo. Ou seja, as Makurai são aquilo que a gente reconhece aqui na nossa cultura enquanto mulher cisgênero. E ao contrário das Makurai, a gente tem Oroani. E Oroani é aquela pessoa que nasceu com pênis e se reconhece dentro dos papéis de gênero de homem dentro ali da sociedade dos bugis. Ou seja, aquilo que aqui a gente chama de homem cisgênero. E agora é que a coisa fica interessante de fato, porque a gente tem também o Kalalai. E o Kalalai é aquela pessoa que nasceu com uma vagina, né? Nasceu ali com um corpo dito feminino, mas essa pessoa se reconhece dentro dos papéis de gênero masculino daquela sociedade. Portanto, ela exerce os papéis de gênero masculino daquela sociedade, inclusive em questão de vestimentas, de indumentárias, quanto também nos afazeres da sociedade dos bugis. Ou seja, os Kalalais são aquilo que aqui, no nosso Brasil, a gente reconhece como homens trans. E esse é um gênero reconhecido pelos bugis, é um gênero reconhecido e respeitado dentro da tribo dos bugis. E é óbvio que a gente não tem só Kalalai, né? Como eu disse, a gente tem 5 gêneros lá dentro dos bugis, e a gente tem também as Kalabai. E as Kalabai são aquelas pessoas que nasceram com pênis, mas elas se reconhecem dentro dos papéis de gênero femininos da sociedade dos bugis. E aqui também, mais uma vez, vai tanto de questão de vestimenta e de indumentária, quanto dos afazeres ali daquela sociedade. Ou seja, as Kalabais são aquilo que a gente reconhece como mulheres trans aqui no Brasil. Eu mesma, meus amores, eu mesma seria considerada uma Kalabai dentro da sociedade dos bugis. Mas não é só de binariedade que vive os gêneros dos bugis, porque a gente ainda tem o gênero não binário dos bugis, que são os Bisu. E essa não binariedade dos Bisu, ela é expressa tanto também por forma de indumentárias, né? É comum que os Bisus usem tanto flores, né? Que seria ali uma simbologia feminina dentro dos bugis, né? Dentro da sociedade dos bugis, quanto também que eles andem com adagas, que seria algo ali considerado masculino dentro dessa sociedade. Então eles costumam usar adornos dos dois gêneros, né? Tanto daquilo que é masculino quanto daquilo que é feminino. E ao mesmo tempo como eles também exercem ambos os papéis na sociedade, tanto os papéis masculinos quanto os papéis femininos. E isso, gente, eu tô falando de uma coisa
pré-cristianismo, tá? Eu tô falando de uma coisa assim que tá ali nos primórdios das relações humanas na Indonésia. Eu tô falando de uma tribo muito antiga. E é importante a gente ressaltar que dentro dos Bissus, a gente tem muitas pessoas que são pessoas intersexo, né? Que são pessoas que nasceram com genitália ambígua, ou que são pessoas que, de alguma forma, elas têm ali características físicas, tanto do gênero tido como masculino, quanto do gênero tido como feminino, né? Ou melhor, elas apresentam tanto características sexuais de quem é XX, cromossomicamente, quanto de quem é cromossomicamente XY. E aqui eu tô focando muito na questão física, porque, obviamente, a intersexualidade ela vai muito além daquilo que a gente reconhece ali no corpo da pessoa, né? A intersexualidade ela tem muitos padrões também que são hormonais, muitos padrões que só se percebe quando você faz uma análise genética, mas aqui nos Bissus eles não tinham esses equipamentos para ver a genética das pessoas. Então, por isso que eu tô falando aqui de intersexuais muito usando a parte física, né? A parte que é mais aparente. Ou seja, os intersexuais que são mais aparentes que são intersexuais. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o I de intersexo. Se você quiser entender mais sobre pessoas intersexuais, você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas não são apenas pessoas intersexo que são consideradas Bissus. Tem pessoas que nasceram com um pinto ali que não é ambíguo ou que nasceram com uma vagina, mas se reconhecem como Bissus, que adotam os padrões de gênero tanto dos homens quanto das mulheres. Isso tem dentro dos bugis. Então, nem todos os Bissus são intersexuais, mas alguns Bissus são intersexuais. É importante a gente ter isso em mente. E uma coisa que vocês vão ver muito presente aqui é a questão da espiritualidade ser muito forte dentro da forma como essas culturas costumam ver pessoas não binárias ou até pessoas transbinárias, né? Mas aqui o vídeo é falando especificamente de pessoas não binárias. Então a gente vê muito isso forte e dentro dos bugis da Indonésia não é diferente, porque eles veem gênero como um espectro, né? Da uma forma muito semelhante com a forma como a gente tem de entendimento de gênero hoje em dia. Mas eles veem o gênero como um espectro binário e os Bissus estariam acima desse espectro. Eles veem os Bissus como seres místicos mesmo, como seres que são mais evoluídos, como seres que estão acima dessas coisas triviais de padrões de gênero. A imagem muito poética que eles têm dos Bissus é como se os Bissus, quando eles tivessem descido dos céus, eles não tivessem entrado num padrão masculino ou feminino. Eles não se separaram entre homem ou mulher. Pelo contrário, eles continuaram da mesma forma como eles ficavam lá no céu. Ou seja, permanecendo uma unidade sagrada ali da forma como os bugis enxergam. Então, é todo esse aspecto místico, todo esse aspecto poderoso que é atribuído a pessoas não binárias dentro dessa sociedade dos bugis na Indonésia. E mais uma vez eu digo pra vocês, prestem atenção nisso porque isso é muito comum dentro de várias dessas culturas que eu vou falar aqui pra vocês. E agora vamos falar das Américas. Porque nas Américas também a gente vê alguns gêneros aí acontecendo, principalmente quando a gente fala da América do Norte. Porque na América do Norte a gente tem, né, dentro das tribos norte-americanas, né, dentro dos nativo-americanos indígenas, lá da América do Norte, a gente vê existindo 5 gêneros distintos, que eu até já comentei sobre eles em alguns outros momentos aqui no canal, né? Você já deve ter me ouvido falar disso, mas enfim, em algumas tribos indígenas norte-americanas tem o reconhecimento de 5 gêneros, e esses 5 gêneros seria o espírito masculino dentro de um corpo masculino mesmo, que seria o correspondente aos homens cisgênero, que a gente tem aqui, seria também o espírito feminino em corpo feminino, que seria o correspondente às mulheres cisgênero, que a gente tem aqui, e seria também o espírito masculino em corpo feminino, que seria o correspondente aos homens trans, que a gente tem aqui na nossa sociedade, e teria também o espírito feminino em corpo masculino, que seria o equivalente às mulheres trans que a gente tem aqui na nossa sociedade. E a gente tem também um outro gênero aqui dentro, que é o dois espíritos, que é quando a pessoa ali dentro daquela tribo não se reconhece nem com os padrões de gênero masculino, nem com os padrões de gênero feminino.
aí eles dizem que ela tem os dois espíritos dentro dela, né? Que ela se reconhece com os dois gêneros. E é por isso que dentro da sigla LGBTQIA+, completa ali, né? Enfim, a gente tem um 2 ali no meio, que é justamente simbolizando essa identidade de gênero, que é o dois espíritos, que é uma identidade de gênero muito emblemática ali dentro da América do Norte, né? Dentro dos nativo-americanos ali da América do Norte. Tem até um vídeo que eu falo especificamente sobre a sigla LGBTQIA+, você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. E quando a gente fala da América do Sul, a gente tem algumas coisas interessantes também, né? Mas antes de ir para uma das partes interessantes que está no Peru, eu vou falar aqui um pouco sobre o Brasil. Porque no Brasil é um pouco difícil a gente conseguir catalogar direitinho, né, quais eram os gêneros reconhecidos pelas tribos aqui do Brasil. Até porque a maioria das tribos daqui do Brasil foram dizimadas, seja, enfim, de genocídio mesmo, né, que aconteceu um genocídio físico, quanto de genocídio cultural. Porque quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, e, enfim, trouxeram todos os preceitos cristãos aqui para o Brasil, a gente teve muito forte um apagamento da cultura indígena. Então, muita coisa que a gente poderia ter de registro, a gente não tem. Ou tem de registro de forma um pouco deturpada, né? Um pouco não, bastante poluída pela forma purista, pela forma conservadora e cristã que os portugueses tinham a respeito das práticas indígenas. Mas uma coisa que a gente tem clara, assim, né, é que a gente tinha Tibira. Tibira era como muitas das tribos indígenas reconheciam pessoas que eram homens, mas que, enfim, estivessem dentro daquilo que hoje em dia a gente reconhece como gay. Mas não dá pra saber se era apenas o que a gente reconhece como gay ou se também mulheres trans estavam dentro dessa categoria de Tibira, né? Mas a gente tinha essa categoria. E o primeiro crime de homofobia que a gente teve aqui no Brasil, né, o primeiro assassinato de homofobia que a gente tem de registro aqui no Brasil, foi justamente de uma pessoa que era Tibira, que foi em 1614 que aconteceu. Que os portugueses acharam que precisavam dar uma lição nessas pessoas, né, para acabar com essa depravação de Sodoma, essa sodomia que eles viam ali, e aí eles pegaram uma das pessoas que tinha esse reconhecimento de Tibira, né, que era alguém que tinha ali um corpo masculino e tudo, mas que era descrito, né, pelos portugueses como alguém que falava de um jeito que não era másculo e tudo mais, né, enfim, que era alguém também que se relacionava com outros homens, enfim. Essa pessoa que era Tibira foi pega ali pelos portugueses e ela foi amarrada na boca de um canhão. Ela foi amarrada pela cintura na boca de um canhão e eles acionaram o canhão. Então essa pessoa ela foi ali explodida, né? Diretamente a queima-roupa pela bala do canhão que destroçou ela. E esse é o primeiro crime de homofobia que a gente tem aqui no Brasil, né? O primeiro registro de crime de homofobia que a gente tem no Brasil. Isso os portugueses fizeram questão de registrar mesmo, porque eles viram como uma vitória na época, né? Porque tinha essa questão de acabar com essas coisas diabólicas, né? Que eles viam como sendo diabólico. Então isso a gente tem documentado. Inclusive isso ocorreu na região que hoje em dia é o Maranhão, e lá no Maranhão tem até uma estátua, né? De um indígena escrito Tibira e tudo, né? Que é em homenagem a essa pessoa que morreu por esse crime de ódio aqui no Brasil, né? O primeiro registro que a gente tem de um crime de ódio ocorrendo aqui nas nossas terras. Mas o que a gente sabe é que os indígenas, antes da chegada dos portugueses, eles tinham uma visão muito tranquila aqui no Brasil também a respeito de diferentes identidades de gênero, de diferentes sexualidades. Isso não era um problema, não era visto como algo ruim, né? Pelo menos nas tribos que a gente tem ali algum tipo de registro, né? Que os portugueses relataram, não era tido como algo ruim, era só mais um aspecto ali, né? Só que aí com toda essa questão do cristianismo, dos preceitos cristãos ali que os portugueses trouxeram, isso passou a ser algo ruim. Então, hoje em dia, a gente tem até esse tipo de pensamento, né? De que ser LGBT é ruim dentro de algumas tribos
aqui no Brasil, infelizmente, tem algumas tribos que ainda tem algumas pessoas com esse tipo de pensamento, porque teve toda aquela questão da catequização, né? Os jesuítas e tudo mais, né? Que apagaram toda a cultura dos povos indígenas e quiseram substituir pela cultura deles, né? Pela cultura portuguesa cristã. Então a gente teve esse fenômeno. Então a gente sabe que antes da chegada dos portugueses, eles não tinham problema, pelo menos, né, nas tribos que a gente tem algum registro, eles não tinham nenhum problema com diferentes sexualidades, com diferentes identidades de gênero. Isso começou com a vinda dos portugueses. Mas enfim, já que eu já tinha mencionado ali um pouco o Peru, agora a gente vai falar do Peru. Porque durante o Império Inca, a gente também tinha mais do que apenas dois gêneros. A gente tinha os homens e as mulheres, né, que é o que a gente reconhece como homem cisgênero e mulher cisgênero, mas a gente tinha um terceiro gênero, que é um terceiro gênero que eu vou ter que ler para falar para vocês, porque é um nome que eu ainda não aprendi. Que era o gênero Quariarme ou Quarivarme, não sei como é que se pronuncia, gente, não sei mesmo, mas existia esse gênero ali no Império Inca, que era um gênero que, mais uma vez, ele estava atrelado ao misticismo. Porque os Quariarca, eles eram pessoas que também não estavam dentro dos padrões de gênero masculino e feminino, né? Eram pessoas que estavam transitando entre os dois papéis de gênero, ou que tinham os dois papéis de gênero ali atribuídos dentro da sociedade, e eles eram vistos como xamãs. Xamãs que tinham incorporado uma divindade que ela tinha ali tanto masculino quanto feminino. Então era uma divindade que os incas tinham, que era uma divindade não binária. E as pessoas que eram Quariwarmi, enfim, essas pessoas, elas eram tidas como pessoas que tinham incorporado essa divindade. E realmente eles faziam rituais a respeito dessa divindade. Uma divindade que também vou ter que ler aqui o nome, tá, gente? Porque, enfim. É a divindade Shukishinshai. E talvez eu tenha falado esse nome errado, mas a forma como é escrito é assim, Shukishinshai. E o México também tinha mais do que o gênero homem e mulher cis. Porque ali na região de Oaxaca, que fica ao sul do México, a gente tem as Muxis. E as Muxis também são uma identidade não binária ali dentro do México que a gente tinha ali há muito tempo atrás, né? Desde povos muito antigos no México, né? Antes da colonização acontecer. E Muxis é uma identidade não binária feminina, né? Vamos assim dizer, uma identidade não binária que está mais dentro da feminilidade. Você já ouviu alguém se definindo enquanto mulher trans não binária? Então, as Muxis estariam mais ou menos dentro disso, né? Seria mais ou menos o equivalente à mulher trans não binária, só que desses povos antigos do México. E, enfim, né? Muxis existem até hoje, tá, gente? Não ficou ali uma coisa que se acabou, né? Até hoje a gente tem as Muxis ali no sul do México. E uma forma como as Muxis costumam se definir lá é da seguinte forma: nem homens nem mulheres, tudo ao contrário. Porque realmente é algo ali que está dentro da não binariedade de gênero, apesar delas usarem mais as indumentárias femininas mesmo. E para fechar, a gente vai pro Havaí, porque em algumas tribos do Havaí a gente tinha também 3 gêneros distintos. A gente tinha o gênero Kani, que seria o gênero masculino, a gente tinha o gênero Wahine, que seria o gênero feminino, e a gente tinha o gênero Mahu, que seria o gênero não binário. E mais uma vez a gente tem uma atribuição mística às pessoas não binárias, porque os Mahus eles eram vistos, e acho que ainda são vistos, como guardiães protetores, né? Então, enfim, são pessoas ali que são guardiões, que são místicos, né? Que têm ali um contato com o espiritual e tudo mais, né? Como eu disse, é algo bem comum de se ver. E, obviamente, no mundo a gente tem muitas outras tribos, muitas outras culturas pré-cristãs que também reconhecem vários gêneros, né? Que vão além do gênero masculino e feminino, que reconhecem a transgeneridade, que reconhecem também a não binariedade de gênero que está dentro da transgeneridade no fim das contas, né? Só que, enfim, eu quis trazer só algumas 5 aqui para vocês, porque eu precisaria até de uma pesquisa bem extensa para chegar em outros povos. Mas se você conhece outros povos, você pode comentar nos comentários aí embaixo. Mas o que eu queria tirar de conclusão de tudo isso que eu falei, né, que é o intuito principal desse vídeo, é mostrar para vocês que nada do que a gente tem de gênero hoje é algo que simplesmente começou agora,
Esses gêneros não nasceram dos anos 2000 pra cá. Não foi o Twitter que inventou vários gêneros. Não, isso sempre esteve desde os primórdios da cultura humana. Desde que os seres humanos começaram a se reconhecer de fato enquanto homens e mulheres, a gente teve aqueles seres humanos que se reconheciam com um gênero diferente do seu órgão sexual, ou que se reconheciam com mais de um gênero, ou com nenhum gênero que era ali tido na sociedade. Então, isso não é algo de agora. Isso sempre esteve aqui. Isso sempre esteve na nossa sociedade. Mulheres trans sempre existiram. Homens trans sempre existiram. Pessoas não binárias sempre existiram. E as pessoas hoje em dia, elas ficam muito nessa coisa de achar que a gente começou agora, que isso é modismo e tudo, só que não é. Isso é só um aspecto da sociedade, isso é só um aspecto da humanidade que sempre esteve aqui. Só que foi um aspecto que foi muito apagado socialmente, que foi muito apagado culturalmente. Muitas culturas a gente nem vai chegar a conhecer, que são culturas que acabaram, que são culturas que tiveram todos os seus registros históricos destruídos quando a gente teve essa ascensão do cristianismo no mundo inteiro. Porque isso aconteceu. E não é porque o cristianismo quis reescrever a história desses povos que esses povos deixaram de existir. Não, eles não deixaram de existir. E tá aí o trabalho tão importante das ciências sociais, né? Os trabalhos das pessoas que são antropólogas, né? Os trabalhos da antropologia, os trabalhos da sociologia, para poder estudar todas essas culturas, para poder trazer pra gente esses entendimentos de que nada disso tá acontecendo só agora, nesse período da história. Que a gente já existia antes. A gente já tava aí antes. Porque a gente sempre esteve aí. Então não faz sentido as pessoas quererem, por exemplo, né, igual um comentário que apareceu não tem muito tempo aqui no Transmissão, que era de uma pessoa dizendo que que ela ficou decepcionada comigo por ver uma mulher trans de verdade, ainda colocou isso, né, uma mulher trans de verdade, que defende as pautas não binárias, que defende a linguagem neutra, que defende os pronomes neutros, que defende tudo isso. E eu defendo tudo isso porque isso sempre existiu. Porque isso sempre esteve aí. Porque isso faz parte da humanidade. Pessoas não binárias fazem parte da humanidade. Elas sempre estiveram aqui. Só que agora elas estão conseguindo mais visibilidade. Que ótimo que estão conseguindo. E eu fico muito feliz que estejam conseguindo. Eu fico muito feliz que hoje em dia a gente tenha pessoas não binárias que estejam conseguindo mudar os seus documentos para colocar ali um sexo não binário na sua certidão de nascimento, por exemplo. Que estejam conseguindo mudar os seus nomes. Porque tudo isso, gente, faz parte de uma retomada daquilo que nos foi tirado. Faz parte de uma retomada de toda uma cultura nossa, de todo o entendimento humano nosso que foi apagado, que foi, enfim, dizimado culturalmente. Então isso é muito importante. E vale lembrar que essas coisas não são apenas culturais, né? Porque o nosso gênero não é apenas cultural. Ele vem todo de um trabalho psicológico ali na nossa mente, né? Quando eu digo trabalho, não estou dizendo que alguém fez um trabalho em si, mas enfim, de todo o trabalho mental que a gente tem na nossa mente. Isso ajuda nós a construirmos o nosso gênero. E tem também preceitos biológicos, porque tudo que tem a ver com o comportamento humano é sócio-psicobiológico. Então tudo isso tá aí. Tudo isso sempre esteve aí. As pessoas só quiseram apagar. Só quiseram pegar tudo isso e colocar na ponta de um canhão e atirar. Mas sempre existimos. LGBTQIA+, sempre existiram. Mesmo que muitas vezes não tivessem os nomes que tem hoje, nós sempre estivemos aí. Tanto gays, quanto lésbicas, quanto bissexuais, quanto pansexuais, quanto pessoas transbinárias, né, que entrariam homens trans e mulheres trans, quanto também pessoas trans não binárias, enfim. Nós sempre existimos. E esse vídeo já foi para mostrar um pouco disso para vocês. Foi para trazer um pouco disso para vocês. Mas enfim, quero saber o que você acha disso tudo, o que você acha de todos esses nomes de culturas diferentes que eu trouxe para vocês. Então comenta aí embaixo o que você pensa disso tudo. E mais uma vez, lembrando, se você conhece outras culturas antigas que também tinham mais do que 2 gêneros, comenta aí embaixo que vai ser muito bem-vindo.
E também não se esqueça de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade, porque assim você ajuda a transmissão a continuar existindo e também você pode ter acesso a emojis exclusivos, seu nome pode aparecer aqui, enfim. Tem algumas regalias aí para quem contribui financeiramente. Mas você não pode contribuir financeiramente, não esquece de deixar aquele like, porque isso também ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube e ajuda o meu trabalho a continuar. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Bom. Você já tá gravando? Já. Tava fazendo thumb. Tá, vou te interromper rapidinho. Lembra aquele youtuber que eu disse que eu sigo, que ele fica fazendo um monte de piada sobre chupar pênis e coisas do gênero? E eu falei que ele era hétero e casado e tal. Sim. Eu acho que ele não é hétero. Ele é bi? Acho que sim. Eles estavam fazendo uma live de caridade ontem. Aí esse daqui era um dos prêmios se eles conseguissem bater uma super meta. Beijar um cara? Um amigo dele. Mas também não E ele precisa ficou muita super. coisa. Aqui, ele ficou muito feliz de poder fazer isso. Então talvez ele seja bi. Eu acho que sim. É porque eu achei que a gente nunca ia descobrir ou ver algo assim, porque ele é casado, né? E ele é monogâmico. Então, eles não são um casal hétero. Eles são um casal duárico. Eu ouvi você falando sobre isso. Se você não sabe do que eu tô falando, é só você ir no vídeo que saiu esses dias aqui na transmissão, saiu na terça, o card tá aqui em cima. O mais legal é que eu falei sobre isso e ninguém sabe quem é que eu tô falando. Exatamente, e nem vão saber. Sinto muito. Exato. Essa foi a intro mais esquisita de vídeo aqui do transmissão. De nada. Eu acho que eu vou deixar isso no final. Boa. É.